que eles não mereciam a salvação e a graça. Fugiu da presença de Deus, pegou o barco que ia para Tarsis. O medo e o orgulho de Jonas, Deus não aceitava. Deus mandou uma tempestade muito forte naquele lugar. Os marinheiros todos assustados estavam a questionar o porquê ela não se acalmava enquanto eles remavam. E a cada um daqueles homens aos seus deuses começaram a clamar. Mas o problema estava com Jonas enquanto dormia. O mestre foi até a Jonas para perguntar o que foi que ele havia feito para o mal a ele chegar. Clama teu Deus, se não morreremos, ele pode nos salvar. Mas disse aquele mestre, o problema é comigo. Por causa da minha teimosia, vocês correm perigo. Podem me lançar ao mar, com certeza Deus irá livrar. Tenho certeza que essa tempestade Ele irá acalmar. Jonas pagou um preço muito caro, contra o seu Deus ele havia errado. É bem melhor obedecer a Deus do que pagar pelo seu pecado. Ele foi lançado àquele mar, desesperado ele foi orar. Engolido por um grande peixe, logo depois ele foi pregar. E quando começou a pregar, muitos dali se arrependeram. Ouviram a pregação de Jonas e muitos se converteram. Jonas pagou um preço muito caro, contra o seu Deus ele havia errado. É bem melhor obedecer a Deus do que pagar pelo seu pecado. Ele foi lançado àquele mar, desesperado ele foi orar. Engolido por um grande peixe, logo depois ele foi pregar. E quando começou a pregar, muitos dali se arrependeram. Ouviram a pregação de Jonas e muitos se converteram. É inexplicável o agir de Deus em minha vida. Quando criança passei uma fase de muita agonia. Muitos olhavam e diziam: mãe, ela vai morrer. Mas ela cria no milagre de Deus e no seu mover. Amigos e a sua casa para o visitar. E muitos desacreditados ela não vai suportar. Até o de perto, como a minha família, vieram uma dúvida. Mas o alvo do milagre estava ali pra Deus operar. E quem me vê hoje não acredita
explica o que aconteceu. Aquela criança que era tão sofrida desenvolveu, e hoje na presença de Deus ela dá lugar e confia no Deus vivo que o milagre Ele vai operar. E hoje não é diferente, pode acreditar. O milagre está à sua porta, é só confiar. E não importa quanto a sua volta venham a duvidar, acreditamos que a sua bênção ela vai chegar. E hoje não é diferente, pode acreditar. O milagre está à sua porta, é só confiar. E não importa quanto a sua volta venham a duvidar, acreditamos que a sua bênção ela vai chegar. Adorar diante de outros deuses, não vou me prostrar. Mesmo sendo oprimido, perseguido e humilhado, mas perante o seu Deus não vou me curvar. Pode até se levantar contra a minha vida, mas eu sei que sem meu Deus não tenho saída. Eu escolho ser fiel e Ele irá me honrar. Mesmo lançado nessa cova, o Senhor vai me livrar. O rei o ordenou para lançá-lo em uma cova. Daniel continuou firme, não vou me contaminar. Sei que seus manjares são muito belos e atraentes, mas confio que o meu Deus irá me salvar. O rei saiu daquele lugar, estava triste, muito abatido. Ele sabia que foi feito mal contra Daniel e os seus ungidos. De manhã cedo ele foi à cova, com a esperança dele estar vivo. Vive o ungido, ileso e salvo, e o nome do Senhor foi engrandecido. O rei saiu daquele lugar, estava triste, muito abatido. Ele sabia que foi feito mal contra Daniel e os seus ungidos. De manhã cedo ele foi à cova, com a esperança dele estar vivo. Vive o ungido, ileso e salvo, e o nome do Senhor foi engrandecido.
tristeza e dor que eu sempre colhia, amenizando todo o sofrimento que vinha a cada dia. Esse tempo estava construindo código, pois sei que venceria. Coração ferido, machucado, dilacerado, alvejado, mas todo momento, filho, eu fiquei do seu lado. Não desista, vá em frente, vença a guerra, meu valente, e no final, seu final será surpreendente. Coração ferido, machucado, dilacerado, alvejado, mas todo momento, filho, eu fiquei do teu lado. Não desista, vá em frente, vença a guerra, meu valente, e no final, seu final será surpreendente. Quem era Davi? Era tão pequeno, ninguém via ele ali. Seus irmãos tão grandes, belos e bonitos, pra vencer a guerra eram favoritos. Mas ninguém sabia que em sua vida um chamado ele teria, e que a promessa um dia cumpriria. Usou Samuel para agir naquele dia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Usou a sua coragem para defender os seus. Valente, forte e corajoso, venceu a guerra e foi vitorioso. Golias, forte e temido, mas perdeu a guerra para um ungido. E hoje não é diferente, existe algum Golias na vida da gente. Não basta ser apenas crente, tem que ser fiel, amigo e obediente. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Usou a sua coragem para defender os seus. Valente, forte e corajoso, venceu a guerra e foi vitorioso. Golias, forte e temido, mas perdeu a guerra para um ungido. E hoje não é diferente, existe algum Golias na vida da gente. Não basta ser apenas crente, tem que ser fiel e amigo e obediente.
Jó tinha todos motivos para reclamar. Em meio à sua prova decidiu confiar, mesmo sabendo que culpa não tinha. E quando foi perdendo seus bens, triste ficou, perguntava pra Deus onde foi que levou, não sabendo ele que Deus lhe provou. Seus amigos lhe questionavam onde estava o pecado, que contra o seu Deus havia errado, mas Jó confiante sofria calado. A sua família ele foi perdendo e as feridas nele foi crescendo. A sua esposa se desesperou, amaldiçoa esse Deus e morre. Como uma louca assim fala tu, aceitaste o bem com alegria, e quando sobreveio o mal, porque o meu Deus amaldiçoaria. Como uma louca assim fala tu, aceitaste o bem com alegria, e quando sobreveio o mal, porque o meu Deus amaldiçoaria. Seus amigos lhe questionavam onde estava o pecado, que contra o seu Deus havia errado, mas Jó confiante sofria calado. Sua família ele foi perdendo e as feridas nele foi crescendo. A sua esposa se desesperou, amaldiçoa esse Deus e morre. Como uma louca assim fala tu, aceitaste o bem com alegria, e quando sobreveio o mal, porque o meu Deus amaldiçoaria. Como uma louca assim fala tu, aceitaste o bem com alegria. Estúdio HLM Music Produções. Gravando ao vivo, Denise Mascarenhas. Profetizar, é na unção que precisamos evangelizar, é na unção que almas temos que curar. Essa unção que nos transborda todo dia tem que ser usada para trazer alegria a muitas almas que estão sedentas por aí, precisando de Jesus a cada dia. É na unção, é na unção, é na unção de Deus, é na unção, é na unção, é na unção de Deus, é na unção, é na unção, é na unção de Deus, que a palavra é semeada para os filhos seus. É na unção, é na unção, é na unção de Deus, é na unção, é na unção, é na unção de Deus, é na unção, é na unção, é na unção de Deus, que a palavra é semeada para os filhos seus.
fica se lamentando por aí, dizendo que não dá, não vai conseguir, e que seus projetos eles foram ao fim. Você está lutando só, não pede ajuda a Deus, e constrói só os projetos seus. Na verdade está lutando, só que já perdeu. É que você precisa depender, confiar mesmo sem entender. A trajetória pode ser difícil, mas com Deus você irá vencer. É que você precisa depender, confiar mesmo sem entender. A trajetória pode ser difícil, mas com Deus você irá vencer. Se lamentando por aí, dizendo que não dá, não vai conseguir, e que seus projetos eles foram ao fim. Você está lutando só, não pede ajuda a Deus, e constrói só os projetos seus. Na verdade está lutando, só que já perdeu. É que você precisa depender, confiar mesmo sem entender. A trajetória pode ser difícil, mas com Deus você irá vencer. É que você precisa depender, confiar mesmo sem entender. A trajetória pode ser difícil, mas com Deus você irá vencer. É que você precisa depender, confiar mesmo sem entender. A trajetória pode ser difícil, mas com Deus você irá vencer. Só quem passou pelo deserto sabe o preço que ela pagou. São muitas noites de muita escassez, tristeza e dor. Pra quem está longe é tudo muito fácil, ela vai suportar. Não imagina o processo dolorido que ela teve que aguentar. A diferença é que ela tinha um Deus para o guiar. Deus dizendo: filha, vai em frente, você vai atravessar. Não te dou prova além do que você possa suportar. E por isso estou te exaltando, pode glorificar. Do cristão, é nesse tempo que ele pega a comunhão. Deus nos dá prova para ser aprovado, para depois nós termos o aprendizado. Não desanime se está difícil, lembre que Cristo venceu tudo isso. Não ouça o seu inimigo, só lembre que seu alvo é Cristo. O deserto é a escola do cristão, é nesse tempo que ele pega a comunhão. Deus nos dá prova para ser aprovado, para depois nós termos o aprendizado.